eu tenho 36 anos, sou uma mulher branca, tô com o cabelo um pouco para baixo do ombro, de tom dourado, lisos, tô com uma roupa verde, uma blusa verde, uma calça verde e estou aqui hoje para poder apresentar o PodTake junto com a Tamires Braz, que vai trazer um conteúdo muito cheio de inclusão, acessibilidade e educação. Tamires, muito obrigada por aceitar esse convite, por estar aqui com a gente. Quero dizer que é muito bom para a gente trazer as mães e as histórias, né? Todos os dias eu reforço que a gente não existiria se não houvesse uma mãe que começou toda essa história. Então, muito bem-vinda e eu peço que você se apresente aí para toda a nossa audiência. Obrigada, Camila. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Tamires Braz, sou profissional de educação física, tenho 37 anos, mãe da Beatriz, de 3 anos, e do Benício, de 8 anos. Atuo, na área da natação como personal, com crianças típicas e atípicas, neurodivergentes também, e leciono para o ensino médio, primeiros, segundos e terceiros anos, na rede pública estadual de Contagem. Muito bem-vinda. Eu acho que assim, a gente escolheu um tema com muito carinho, que é quando o amor ensina, inclusão, acesso e olhar de uma mãe educadora. E o nosso bate-papo, como eu te disse antes, é bem leve, então essas perguntas vão guiando. Normalmente a gente nem chega, a gente vai além delas, elas só vão guiando mesmo a gente. Então você fique bem à vontade. E eu vou, para a gente poder dar esse start, eu queria que você aqui fala assim, para poder descrever a Bia em poucas palavras, mas eu vou incluir aí o Benício também. Eu queria que você, e talvez primeiro o Benício, depois a Bia, até para que a gente entenda todo esse contexto. Como o Benício é mais velho, eu acho que isso é importante. Então fique à vontade para poder comer. Acho que eu sempre falo assim, por que a gente sem falar o que a gente faz? Aí uma mãe sempre vai falar, eu sou mãe, porque a gente não existe ex-mãe, a gente todos os dias é mãe, então fica à vontade. E depois que a gente vira mãe, eu acho que a gente até perde um pouquinho da identidade, depois a gente vai pega ela de volta, recupera, né? A gente vira mãe do Benício, mãe da Beatriz, mãe da Isis e por aí vai. Assim bem isso. Então, o Benício tem 8 anos, Ele nasceu em 2016, foi uma criança assim muito desejada, foi num período assim que eu tinha acabado de entrar para o estado, então eu estava muito feliz, tinha sido nomeada e tudo, eu falei, agora é o momento de ter um filho. E o Benício assim, é uma criança muito sensível, muito inteligente, esperto, comunicativo, e ele sempre está descobrindo coisas assim na internet e me surpreendendo, sabe? Com as descobertas dele. São sempre coisas assim que eu acho incríveis para a idade. E é isso, ele é um menino muito bom. Ajuda muito a Beatriz. Que gracinha. Quando eu estava grávida dela, ele cantava perto da minha barriga. E hoje ele canta para ela e ela se acalma, sabe? Eu acho que ela lembra daqueles momentos lá. Uterinhos da vozinha dele. Que ótimo. E eu acho que é interessante porque o irmão mais velho, eu sou a irmã mais nova, então eu não tenho a experiência do mais velho, mas eu vejo assim, as outras pessoas que têm essa experiência, o quanto que é interessante com relação ao cuidado, E eu vejo os meus irmãos comigo também, E eu acho que é a responsabilidade aí que não preciso de explicar. Eu acho que a criança ela entende automaticamente, porque os meus irmãos tinham isso comigo, sabe? Tem até hoje. Nossa, se qualquer coisa, minhas irmãs, não, deixa que eu carrego, deixa que eu, sabe? E assim, olha que a gente já tá numa nova fase. E mesmo assim a gente já... Esse cuidado, a responsabilidade. Legal. Isso é muito legal. Então, é ótimo, que a Bia tenha essa oportunidade de ter o Benício aí. E ele até às vezes vira e fala assim, mamãe, a Bia vai morar comigo quando eu casar. Que ótimo! Então assim, ele quer estar com ela ali, perto dele, presente, ele cuidando dele. Que legal! Então agora conta da Bia, da princesa pra gente. A princesinha,
Ela tem 3 anos, ela foi diagnosticada com síndrome de Rett ano passado, em maio. E, assim, a Bia foi concebida, né, na época da pandemia, em 2020, né, 2021 ela nasceu. Então a gente estava passando por aquele período, né? Todo mundo confinado em casa, aquela pressão toda, inseguranças, incertezas. E aí eu parei de usar método contraceptivo e usei a pílula do dia seguinte, não deu certo. Engravidei da Bia. E a gravidez foi assim, tranquila, normal, apesar de, quando eu estive grávida do Benício, eu tive pré-eclâmpsia, então eu tive que fazer um acompanhamento pré-natal de alto risco nessa segunda gravidez. Então tomei remédio para controlar a pressão e tudo, mas normal. E aí com 37 semanas, eu parei de tomar o remédio, a pressão subiu, aí a gente teve que fazer o parto. Foi assim, 3 dias ela nasceu depois que eu parei de tomar a medicação. E assim, o parto foi cesariana, tudo normal, nasceu bem, tive contato com ela, que eu não tive com o Benício, e tudo ok. Aí a gente foi liberada, acho que com 3 dias do hospital, seguimos a vida, né? Pandemia, mas daquele jeito. Os cuidados e tudo, Bia desenvolvia normal. Uma criança nas idades, né? Naqueles marcos que tem. Ela rolou, ela sentou, engatinhou, começou a balbuciar, a falar algumas palavras, a andar. E aí, nesse período, aconteceram algumas coisas, né, pessoais aí, e ela começou a regredir o desenvolvimento. Então, eu achei que poderia ser por causa disso. Por causa de mudança de casa, mudança de cuidadora, que antes era a avó que ficava com os dois, separação, enfim, achei que era assim, todo o contexto. E tá, levei no neurologista, que a escola também falou que era pra levar, para dar uma observada e tal. E aí ela começou a parar de desenvolver a fala, e aí regrediu, nem o que ela falava, ela continuou falando. A marcha começou a ficar desequilibrada, travava na hora de trocar, ficava muito rígida, com muitos tremores. E começou estereotipias também, né? Que são características da síndrome de Rett. Aí eu fui no neurologista, né? Eles falaram a princípio que poderia ser autismo, mas tinha algo além, porque o autismo ele não tem essa regressão motora. Sim. Então, isso aí foi o ponto-chave. E o que esse start aí, dessa busca médica, o que te fez ter esse start? Assim, tipo, tem alguma coisa diferente? Foi o atraso mesmo do desenvolvimento, de tudo, né? Que eu acho que também como você é da área da educação física, né? É educadora física, então eu acho que isso, você já tem um olhar diferente, né? Por exemplo, eu possivelmente não conseguiria ter percepções que você tem de maneira natural por observar isso no seu dia a dia de trabalho. E assim, até na caderneta, né, naquela caderneta de vacina, isso é uma informação que às vezes se perde, assim, e é muito importante. Tem os marcos de desenvolvimento lá atrás por idade. Então os pais eles podem acompanhar, meu filho tem 3 meses, há 3 meses já tem que estar levantando a cabeça, tem que estar olhando, seguindo os movimentos, né, acompanhamento da fala, olhar e tudo, tem vários marcos. Eu não vou entrar em detalhes aqui de cor, porque eu também não sei de cor, assim, muita coisa. Mas isso já é um ponto de partida, porque tem uma janela. De 0 a 3 meses tem que desenvolver aquilo. Se não desenvolveu, tá com atraso. Pode ser que desenvolva daqui a um mês, depois, mas tem que começar a ter um olhar já, né? E aí a Bia tava tendo muitas coisas assim diferentes que ela não fazia. E uma coisa principal foi o parar de brincar. Isso me chamou muita atenção. Porque ela interagia com os brinquedos e pegava, dava função e depois ela não dava mais. Ela estava só na fase oral, tudo pegava e ia pra boca, tudo pegava e ia pra boca. Então isso ela não sabia dessa fase oral. E o atraso na marcha, na fala, também foi o que mais fez. Isso ela estava com qual idade? Ela, assim, foi o ponto-chave mesmo, assim, foi 1 ano e 10 meses.
e por outras questões eu fiquei quase que um ano sem conseguir fazer o acompanhamento, os exames, que eu tive que pagar tudo particular para poder descobrir. Aí, quando eu fui no neurologista que descobriu, ele pediu o exame de sangue, eletroencefalograma, ressonância do crânio. E eu já cheguei para ele meio que com um diagnóstico, porque eu li muito, pesquisei, achei um artigo que falava sobre autismo e nesse artigo descrevia a síndrome de Rett. Porque antigamente, lá no DSM, eu acho que 9, nós estamos no 10, a síndrome de Rett era dentro do autismo. É como se fosse um espectro lá dentro do autismo e agora é separado. Então falava dessas características, das estereotipias, mas era mais assim, de torcer a mão, de levar a mão à boca. E o que me chamou muita atenção nesse artigo era que falava do movimento de pentear cabelo. A Bia fica assim o tempo todo. Então isso foi uma coisa que falou, não, peraí, a Bia tá com um atraso na marcha, tá tendo desequilíbrio, quedas. Esse movimento de pentear cabelo, perdeu o interesse pelos brinquedos, que também estava no artigo. Então tudo estava se encaixando. Eu falei, será que não seria síndrome de Rett? Aí ele assim, ó, Tamires, vamos fazer todos os exames primeiro. Se tudo der normal, a gente vai fazer o teste genético para ver se é isso. E foi o que aconteceu. Deu tudo normal nos outros exames. E aí a gente coletou, né, a saliva dela, teste genético. Meu material foi coletado, levado para São Paulo. E aí eu recebi o diagnóstico por e-mail. Nunca vou esquecer disso. Porque o médico não havia me avisado que ia chegar por e-mail, para mim e para ele. Mas aí chegou para mim, e na hora que chegou, nossa, chegou. E foi no feriado de Corpus Christi no ano passado, então nunca vou esquecer. E aí eu abri e tava lá, né? O diagnóstico síndrome de Rett, aí o exame, ele descreve as características que pode ter, né? Que são, é o que eu posso dizer, as comorbidades secundárias que podem aparecer. E aí eu li em choque, né? Claro, porque não teria como ser diferente. Assim, lá, porque eu meio que, se for isso, né, eu já tô sabendo que é, porque as características estão ali. Mas se não for, seria. E agora o que eu faço? Meu Deus, onde que eu vou? Aí chorei na frente dos meninos, mas eles estavam vendo desenho, então eles nem perceberam. E aí a primeira coisa que eu fiz foi ligar para os meus pais, contar e falar. E pesquisar. Muito. E aí também já achei outro artigo que já era de fisioterapeutas falando, então, que muitas crianças com síndrome de Rett não chegavam a falar, não chegavam a andar, que tinham as comorbidades como bruxismo, escoliose e várias outras coisas, problemas intestinais e tudo. Então eu já fiquei assim, meu Deus. O que eu faço? E sabe que esse eu acho que é o nosso maior desafio enquanto rede de apoio? É construir algo que traga realidade com esperança, sabe? Porque no final das contas, a dor todo mundo sabe, né? A gente sabe da dor que a gente pode vir a enfrentar. Mas mas olha, eu sempre peço assim, e dentro da Assessment, que é o nosso motor de existir, quais são os caminhos? O que eu posso encontrar? Como que eu posso fazer para ela ter mais qualidade de vida? Para poder ser mais fácil, né? Eu acho que se tem uma coisa boa de um diagnóstico, por mais duro que ele seja, ele te aponta um caminho. Exato. Ele te aponta caminhos, porque no universo das doenças raras, a gente tem aí uma média de 5 a 7 anos para uma descoberta de um diagnóstico e aí um prognóstico. E aí, então, isso já tem um ponto positivo da descoberta ter sido nesse tempo, né? Num curto espaço de tempo. Sim. Então, isso já é legal. E aí, o que a gente faz para que nesse curto espaço de tempo também a gente consiga mostrar novos caminhos, sabe? Que outro dia uma mãe falou uma coisa que eu acho muito interessante. Falou, Camila,
eu recebo LOAS. Então, o LOAS me ajuda e tá tudo bem, mas não me importa se para minha filha ficar boa, eu vou ter que pagar um remédio de 10 milhões de dólares. Eu não tô nem aí. Se ele existir, eu vou fazer ele acontecer para minha filha. Então eu acho que é muito isso, e eu fiquei com aquilo na minha cabeça, que eu falei, cara, é isso, né? Pra você ver, pode ter, não importa. E ela mostrou, olha, eu recebo o LOAS, eu vivo com pouco, mas se custar 10 milhões de dólares, eu vou atrás e vou fazer isso acontecer para minha filha. Então eu acho que é muito esse caminho, sabe? Que eu acho que às vezes mostra um caminho, entrega um caminho pra gente, né? Do que fazer, o que a gente faz, qual que é a possibilidade. E aí eu vejo isso, né? E quando a gente fala de doenças raras, esses caminhos são menores as opções, mas eles existem, né? E a gente não pode colocar essa... E eu acho que quando a gente vai na internet, a internet é um lugar muito abençoado, difícil, porque nesse primeiro momento você olha e você só vai ver assim, só um lado negativo. Aí você fala assim, nossa, pronto. O desespero tá pronto, tá aqui, né? E aí me conta, nesse contexto aí, o que trouxe o alento dentro dessa descoberta para vocês, enquanto família? Então, mais pra mim, né? Porque a gente tem um convívio bem assim, pequeno, né, com pessoas, porque a minha família não é daqui. E a família do Diego, que é o pai das crianças, é muito pequena. Então, assim, a angústia era mais minha. Eu precisava tirar essa dúvida, o que estava acontecendo com ela. E pra mim foi um alívio por saber, quando eu descobri também. Porque aí eu comecei, não, ela tem isso, então eu tenho que ir atrás de como ajudá-la a ter uma qualidade de vida melhor. E foi isso que eu fiz. Internet, pesquisar. Achei a associação do síndrome de Rett. Tem uma associação brasileira. Tem muito estudo, tem muito artigo científico, tem muito conhecimento. Essa associação, ela acolhe muito, ajuda muitas famílias, as pessoas com Rett. Então, assim, foi o que trouxe para mim um alento, porque tem outras pessoas que estão passando pelas mesmas coisas que eu, que já estão ali bem mais à frente, vão poder me dar relatos do que já aconteceu com os filhos, né, com as filhas, e para ficar mais leve para mim, para ser mais tranquilo. Então, para mim foi um alívio nesse sentido. Para o restante da família, né, para o Diego, para o pai da Bia, assim, primeiramente ele negou um pouquinho. E porque é o jeito dele, né? É o entendimento dele. E mas ele tem um lado positivo também, que às vezes assim, às vezes a gente dá rótulos, mas não é rótulos, são as nomenclaturas, né, que a gente fala e tal. Então quando eu contei pra ele, que ele não pôde estar presente no dia da consulta com o médico, né? A mãe dele estava presente, entendeu a gravidade da situação e tudo. Eu fui bem assim, clara com ele, de falar que a nossa filha tinha uma deficiência intelectual, que ela não ia ter uma vida como o Benício, ia ser diferente, e que ela ia depender da gente pro resto da vida. Então a gente tinha que trabalhar isso na cabeça da gente, porque é importante, a gente cria expectativas, né? Para o futuro dos filhos. E algumas coisas não vão acontecer, né? Mas é isso. E eu acho que é tão... Tem a força da família, assim, me ajuda, me acolhe, conversa, estão sempre ali. Porque o dia a dia, de maneira geral, ele é muito materno, né? Ele é muito materno, por N situações, né? E, não sei, eu também tive essa mãe. O mesmo modelo, porque ela sempre era essa pessoa, né, que acompanhava, que estava ali, né, as outras pessoas, né, as outras figuras, elas também estavam presentes, mas eram em momentos, né, espaçados mesmo, porque quando você tem uma situação diferente com o filho, e aí eu vou te falar enquanto filha, que eu percebi, assim, eu acho que a minha mãe não se sentia nem confortável para que o outro, ela segura, ela não se sentia segura.
sabe? Então acho que por isso também não é só abraçar sobre o tudo. outro, eu acho que também é sobre a maternidade Sim. atípica ali e eu E a atípica também. e atípica, isso que eu ia falar, e atípica, que eu vou falar assim, poxa, né, hoje eu estou uma mãe típica e quantas coisas eu prefiro eu mesma fazer pela Isis? Quantas? Todas quase. Todas, não sobra nada Ninguém pra vai fazer do jeitinho que eu Isso. faço. Sabe? E então às vezes a gente quer ajuda, mas às vezes eu também me vejo nesse papel do espaço para receber essa ajuda, porque a gente faz tão bem por eles. E aí a gente fala, ai meu Deus, e eu acho que às vezes a gente não dá, e isso é meio inconsciente, sabe? A gente tem que trabalhar essa consciência para poder dar o espaço, porque Senão a gente se fecha ali e quer ajuda, mas não deixa isso, e ser ajudado. exatamente, eu imagino para vocês, que aí é um universo ainda de maiores desafios. Sim. Então eu penso isso, sabe? Olha, no meu caso, minha mãe tinha que trocar curativo, toda infecção me fazia voltar pro bloco cirúrgico. Era melhor ela cuidar, porque né, ela sabia tudo que tinha que dar certo ou errado ali, então eu acho que é muito isso, né? O proceder, né? Ela já sabia tudo que tinha que ser feito. Quer ver? Deixa eu ver aqui, ó. Eu falo que aqui a gente vai super assim, ó. Isso é legal. Você já trabalhava com a inclusão antes da Bia? Você já trabalhava com inclusão antes da Bia? Então, as coisas vão aparecendo na nossa vida e às vezes a gente nem se dá conta, né? Só depois de uma reflexão muito profunda assim que a gente vai percebendo. Igual eu te falei, eu trabalho com natação também, né? Eu dava aula numa academia de natação e apareceram 2 crianças autistas para me dar aula. Na época, não sabia nada, zero. O que eu vou fazer? E eram crianças autistas assim que hoje seriam nível 2 ou 3 de suporte, não verbais, um pouco agressivas. Então assim, eu tive que buscar o conhecimento ali, tive que ir atrás, estudar, para poder adaptar as aulas, para poder contribuir um pouquinho, né? Para melhorar o desenvolvimento motor deles, da socialização, porque eles precisam muito trabalhar a socialização, né? O autista. E aí foi esse um dos contatos que eu tive. E na graduação eu fiz um estágio de inclusão, olha só. Também. Na prefeitura de Contagem tinha um estágio de inclusão que a gente ia para a prefeitura e ficava acompanhando os alunos. Nessa época eram estudantes, né, das áreas de licenciatura que faziam esse acompanhamento. E na época eu acompanhei uma criança que ela tinha uma deficiência visual. E ela tinha outro problema também, que eu não me recordo agora, uma outra doença, né? Não é problema que fala. Às vezes a gente também erra os tempos, né? Temos que corrigir. Uma outra deficiência que, assim, é intelectual, que ela não conseguia absorver o que ela aprendia. E um dia você ensinava, no outro ela já tinha esquecido o que ela aprendeu. E aí foi o meu primeiro contato, né? Na área, foi esse. E até eu fiz algumas intervenções na época que a pedagoga pediu para mim, na hora do recreio, para incluir as pessoas. Já estava trabalhando esporte ali, né? Porque como professor de educação física dentro da sala de aula, alfabetização, eu não tenho esse conhecimento, essa formação, né? Mas eu ajudava ela no que eu podia, no traçado e tal. E aí, na hora do recreio, eu fazia essas atividades com as crianças. A gente fazia várias brincadeiras de roda, de pega-pega, e aí eu trazia ela. Vamos lá, o nome dela é Camille, eu não sei, ela deve estar com o que hoje? Uns 18 anos, por aí, 20 anos, mas, né, perdi o contato. E aí eu chamava ela, tinha outras crianças também, na época acho que nem se falava de autismo. Tinha outras crianças que tinham algumas dificuldades, eu ajudava também, e foi aí. E depois da pandemia, né, com a chegada da BNCC, né, a nova base comum curricular, tem algumas matérias que são aprofundamentos nas áreas da linguagem. Então, como eu sou da área da linguagem, que é o português, educação física, inglês e arte, aí tem uma matéria que chama práticas comunicativas.
já tinha o Benício, né? Que isso foi em 2022. E já tinha a Bia também, mas, né? Não sabia. A matéria práticas comunicativas, o primeiro tema que a gente começou a trabalhar foi a acessibilidade. Que legal. Então, eu comecei a entrar mais nesse mundo e aí fui estudando e podendo, né, contribuir com os meninos com a questão da acessibilidade em museus, que era outro tema. Então, a gente falava sobre o que era acessibilidade, os direitos, o que era inclusão, né, fazia os meninos pensarem nessa questão da acessibilidade em museus, se, né, todos os lugares são acessíveis, se a escola mesmo era acessível, porque eu já tive também alunos com deficiência física que usavam cadeira de rodas. Até então, a única deficiência que eu tive contato na escola, assim, foi essa. E aí, fui trabalhando esse tema com os meninos e aprendendo também junto, né? Porque é tudo novo. E hoje eu dou uma matéria que chama Esporte e Inclusão. Então tá mais dentro ainda da minha área, né? E hoje, pós-diagnóstico da Bia, você percebe porque, sem dúvida, a percepção da inclusão agora sua é muito maior. Mas como que foi, né? Passar a dar essa matéria, essa aula, depois do diagnóstico da Bia, sabendo, né, que nesse processo, quantas melhorias a Bia vai precisar que elas aconteçam enquanto ela está crescendo, né? Como que foi essa virada de chave para você? Então, ano passado, que foi quando eu tive o diagnóstico, que aí eu tive que trabalhar em mim, o que eu teria que fazer, onde que eu teria que procurar, buscar. Na escola, a princípio, os alunos não sabiam, né? Só os colegas de trabalho, que eu fui começando a falar e tal, e estava muito perto do Outubro Roxo, que é o mês de conscientização da síndrome de Rett. E tem duas professoras da área de biologia, né, que me deram assim, muita força, falaram, tá, eles vão fazer um projeto e tal aqui na escola. Aí eu achei a ideia bacana e depois eu fiquei meio resistente. Eu pensei, fazer ou não faço? Como é que vai ser? Não sei se eu tô preparada para isso, para falar com esse tanto de gente sobre. Aí eu fiquei meio tímida assim, aí depois elas me cutucaram de novo. Eu falei, não vai ter jeito não, vou ter que ir. Aí comecei a mobilizar, falei com o pessoal, aí comecei a vender as camisas da campanha da síndrome de Rett, os professores compraram e ajudando, né? E nessa divulgação, comecei a mandar para eles na rede social e divulgar no meu Instagram também sobre a síndrome, comecei a falar bastante. E fui falando com os alunos, né? Do terceiro ano, porque ano passado eu fui para a linfa deles. Então eu tinha uma proximidade muito grande deles. E como foi a primeira turma assim que a gente pegou pós-pandemia, os 3 anos seguidos, então foi um vínculo muito legal que a gente criou. E aí eu falei com eles, meninas, preciso da ajuda de vocês, que eu vou fazer um projeto e tal. Aí algumas meninas têm meu Instagram, veem as coisas acontecendo, é sobre a Bia e tal. Eu falei, mas calma, no dia eu vou falar sobre. E aí me ajudaram fazendo cartaz, enchendo os balões, fazendo uma tagzinha, que foi também a supervisão da escola que me ajudou, fez uma tagzinha, um ex-aluno lá da escola que ajuda muito, que fez a arte. A gente tem assim, uma rede assim, lá na escola de ajuda muito grande, sabe? Todo mundo ajudando no que pode. E aí a direção da escola também apoiou, abraçou a ideia, comprou todos os materiais que eu solicitei, os balões roxos, cartolina roxa, pirulito roxo, tudo roxo, para poder fazer o movimento lá do evento, né? E os meninos, assim, foi um momento, assim, que eu acho que foi a virada de chave mesmo, que eu vi que eu tinha que dar a voz para Beatriz, que eu tinha que passar informação, porque quase ninguém conhecia, ninguém sabia do que se tratava, e eu tive que perder o medo de falar. Que ótimo. E aí eu falei
expliquei sobre a síndrome, chorei muito lá, fiquei muito emocionada, porque eu ainda estava, né, naquele momento de processar, né? E aí, assim, foi a primeira vez, foi para a escola toda, são 13 turmas na escola, então tinha muitos alunos, tinha o quê? Uns 300, 400 alunos, mais ou menos. Foi a primeira vez que eu vi os alunos não mexendo no celular, não conversando entre si, prestando atenção no assunto. Aquilo me sensibilizou muito, de ver assim, a receptividade deles com o assunto e comigo também, né? Eu vi o carinho que eles estavam querendo saber e que o respeito ali, né? E foi assim, tudo lindo, a gente registrou, postou, e os meninos escreveram assim, mensagens de apoio, e a gente foi colando mural. Ai, que legal. Foi um momento assim, muito emocionante, muito bacana. E é um lugar onde começa a inclusão, é na escola, né? Eu acho que é um desafio para a escola, mas eu acho que tudo que acontece na vida da gente tem propósito. E o propósito, olha como que se lá atrás a gente, enquanto adolescentes, né, nós tivéssemos tido conscientização sobre tudo isso que existe, né, porque fica parecendo que de repente brotou. Sempre tudo isso existiu, né? E aí hoje a gente tem essa oportunidade de dar voz mesmo, sabe? E às vezes, eu não queria nem falar. E eu sempre falo isso, às vezes, com as minhas sócias, com os meus sócios, que eu queria só ajudar as pessoas. Eu só queria ajudar, eu não queria estar em lugar nenhum. Eu só queria ter potência suficiente para poder ajudar. Pronto. E aí, ok, não, quem eu sou, pouco importa, sabe? Mas só que não existe conseguir dar voz sem alguém com essa voz. A figura, precisa da figura precisa física, né? A de uma representatividade. Você precisa dessa. Quem é o dono dessa voz? Enxergar isso. E quando já me disseram, eu já convivo com pessoas com todos os tipos de deficiência, e eu sempre falo da importância da gente poder comunicar sobre o que a gente percebe. E quando a criança ela não vai ter a oportunidade de comunicar a luta que ela vive, esses pais têm o dever de fazer essa comunicação. Porque outros pais vão precisar disso, né, para poder movimentar, para trazer política pública, que é aquilo que está lá na Casa de Maria, né? Sim. Visibilidade é vida. Se você não sabe que existe, não existe, então não vai ser tratado, né? Vi muitas mães, da última vez que eu estive lá, falando que sobre a preocupação com a fase adulta, né, e da adolescência para adulta. E é isso, né? A gente tem que trazer essa informação, trazer esse dado e dizer assim, peraí, na fase adulta nós temos X novos adolescentes e adultos chegando. Governo, a gente tem que ter política pública para eles também. Como que a gente vai fazer? Então, assim, né? Isso eu estou dizendo que é a importância do que você fez na escola e do trabalho que você está traçando aí, né? Então, o papel importante da vinda da Bia. Porque não é só, é sempre isso, né, que é um desafio, não é só sobre a gente, é sobre um tanto. E aí você fala, não precisava, Deus. É só ficar quietinha. Não, mas quando vem o desafio, vem justamente isso, um convite à exposição para salvar outras vidas, sabe? Para poder melhorar a qualidade de outras vidas. Então eu acho fundamental, e eu fico feliz de ouvir que a escola apoiou e que é uma coisa que os adolescentes entraram, e eu acho que eles sempre entram, porque é genuíno, né? É uma coisa muito, é humano ajudar. E o interessante disso tudo é que, para além disso, a gente tem que trabalhar neles também o protagonismo. Eles têm que ser, né, protagonistas da própria história, tem que estar ali movimentando. A escola que eu trabalho, a gente faz os meninos terem esse papel. E eles vão mesmo, eles querem pegar, desenvolver, eles são pra frente, assim, dinâmicos. Às vezes eles querem até fazer coisa demais, e aí a gente tem que dar uma podada, mas
É isso, a escola tem que estar ali para ensinar, mas a família também tem que estar ali, né? Porque só a escola sozinha não consegue, né? Então, igual esse ano que eu estou dando esporte e inclusão, foi ótimo porque colocaram no primeiro ano do ensino médio. Então, os meninos já vão sair com aquela bagagem, né? Do primeiro, segundo, terceiro. E acaba que na educação física eles vão ver um pouco disso ao longo dos 3 anos. Os meninos vêm, assim, muito imaturos e preconceituosos, fazem bullying, né? Então, assim, eles não sabem o que é capacitismo, eles não têm nem ideia do que é isso. Perguntei lá, pedi para eles pesquisarem, eles não sabem o que é um preconceito com a pessoa com deficiência. Eles acham que eu posso chamar o colega de bracinho, né? Às vezes a gente mesmo se pega falando termos e linguagens que são capacitistas, né? Mas você não está enxergando isso aqui? A gente fala meio que quase o tempo todo, a gente tem que se policiar, né? A gente está fazendo um tipo de preconceito, a gente está ofendendo a pessoa que tem aquela deficiência visual. Tem que ter essa consciência. Ontem a minha filha falou uma coisa e eu falei assim, você aprendeu isso? Porque eles justamente disse, você falou com um amigo, com um primo, você tá surdo, você precisa de colocar, você tá precisando de um aparelho? Eu olhei pra ela e falei assim, o que é isso? Por que você tá falando isso com ele? O que é isso? Eu falei, você tem noção de que isso é ruim? De que é ruim você falar isso, que você menospreza o outro quando você está falando isso com a pessoa, você está fazendo errado 2 vezes, né? Então, assim, olha para você ver, e possivelmente ela ouviu isso em algum lugar, né? E reproduziu. Então, é o nosso desafio, né? Então, aqui, no meu enquanto mãe, de ouvir isso e tratar na hora. Você não, e outra coisa, e ela falou outras vezes, tá? Ela não foi só num momento, ela repetiu depois, mesmo que depois que eu falei, então quer dizer, para ela parecia soar normal, entende? É normal falar isso, tá tudo certo. Então eu acho que a escola e a família, né? Ela tem um papel fundamental. Tem gente eu sempre falo, tem gente que é muito incrível e que mesmo que não tenha esse papel da família aí, ele vai conseguir ter uma percepção de mundo e vai conseguir falar, nossa, isso não é legal e tal. Mas na maioria das vezes é a nossa base ali, né? Então ela vai transbordar muita coisa e a gente fala assim, educação é tudo. Educação mas aqui, a família, ela é 50-50. Então, a gente tem que ter essa quebra, né? Eu sempre penso que a gente tem a televisão ainda como uma mídia muito importante e novelas que as pessoas assistem, né? Que eles deveriam ter mais pautas sobre pessoas com deficiência, né? Tratam tantos problemas, são importantes também, mas a gente tem uma população muito grande de pessoas com deficiências, doenças raras, né? De pessoas com doenças degenerativas muito severas e que isso deveria ser tratado até para poder colaborar com o conhecimento, porque ali tem um impacto tão gigante. Então, eu acho que é tudo isso, sabe? Eu acho que essa representatividade ela tem que estar em todos os níveis. Sim. Meio de comunicação, política, saúde, tudo, esporte, tudo. Todas as áreas. E eu acho um tema tão interessante para ser tratado, tão envolvente, que a televisão, por exemplo, eu acho que explora muito pouco algo que é super interessante, que chama a atenção, uma coisa que conseguiu parar uma escola com né, jovens e adolescentes aí para poder ouvir. Porque é importante mesmo, é porque gera engajamento no sentido de, peraí, nossa, tem uma pessoa passando por isso e eu quero entender, será que eu posso ajudar de alguma forma? Como que seria se fosse comigo? Porque essa é a cabeça do jovem e do adolescente, nossa, como que seria? Se fosse com meu irmão, se fosse comigo, como que minha mãe estaria lidando com isso? E eu faço bem esse questionamento para eles nas primeiras aulas, né, que a gente começa a falar sobre deficiência. Porque para eles às vezes é um pouco muito distante essa realidade, né? E aí eu viro e falo assim, gente,
Vocês têm noção que ninguém aqui está livre de ficar deficiente? Isso. Vocês têm essa noção? Aí eles ficam meio assim, olham para um lado, para o outro, olham para mim. Eu falei, olha, você pode sofrer um acidente de moto ali, ficar deficiente físico. Isso. Você pode estar dormindo e amanhã você acordar e não está andando, não está falando, ter um derrame, um AVC. E aí? São N possibilidades. E aí? Eles não, professora, mas você tá, tipo assim, tá desejando isso pra gente? Né, no universo deles. Não estou. Fala Mas uma porque verdade. ninguém tá livre. Você pode estar no seu trabalho e sofrer um acidente de trabalho, Isso. ficar sem o braço, sem o dedo, Isso. sem o pé, e aí? É mais difícil de acontecer hoje? Mas pode acontecer. Pode acontecer. Né? E quando a gente se coloca vulnerável, facilita o entendimento. Sim. Porque se você se acha um super-homem, uma super-mulher, você fala, não, isso é com o outro, né? A vulnerabilidade, ela é uma bênção, porque você começa a ser mais, eu acho que ter mais compaixão pelo outro que está naquele momento ali, entendeu? O seguinte, é o momento dele viver essa vulnerabilidade, mas eu não sei qual será o meu momento e qual será a minha vulnerabilidade, porque todo mundo está sujeito a isso, né? E aí, e que desafios você enxerga hoje nas escolas e espaços esportivos quando a gente fala de inclusão? Então, primeiramente, os profissionais, né? Que não são capacitados. A gente não recebe, né, uma formação específica. Na faculdade eu até tive uma disciplina, se não me engano, chamada Esportes Adaptados. Mas tem muito tempo que eu vi isso, né? E aí, na hora de se aplicar ali, você tem que retomar o conhecimento. E eu acho que deveria ter isso, né? As prefeituras, o Estado, as secretarias de educação tinham que dar essa formação para o professor antes dele entrar para a sala de aula. Também. A gente tem muito, por exemplo, na Rede Estadual, por exemplo, a gente tem uma semana de planejamento antes de iniciar as aulas. Isso é um tema importante que poderia ser trabalhado, sabe? E, além disso, os espaços físicos, né, que não são adaptados, não tem rampa. E eles não são há tantos anos, sabe, Tamires? Isso me deixa triste. Sim. Porque eu tenho 36 anos. Então, durante muitos anos, eu precisei desses espaços. E esse ano, coleguinha da sala da minha filha, o que aconteceu? A mesma coisa que aconteceram anos comigo. A sala dela era lá em cima, o que eles fizeram? Colocaram a sala lá embaixo. Exato. Isso acontecia comigo. Aí o que acontece? Na minha escola também acontece isso. Hoje não, porque a gente não tem mais alunos cadeirantes, né? Que usam cadeira de rodas, na verdade. Então, aquela turma que tinha aquele aluno, ela sempre ia ser daquela sala lá embaixo. E isso já cria um preconceito. Porque aí os meninos, eu sou da turma da fulana, então eu vou ser naquela sala lá de baixo. Isso. E se for a mesma turma os 3 anos seguidos, você vai ser daquela sala os 3 anos seguidos. É muito ruim, eu gosto de falar de carteirinha. Eu fico imaginando pra pessoa também, como ruim. é que ela se sente. Não, todo mundo tá, mas a culpa não é minha. Isso. A escola que não é acessível. Eu não tô tendo poder de exercer o meu direito aqui na escola. Deveria ter um elevador, uma rampa para ela subir para o andar de cima. Então tudo tinha que ser lá embaixo. Isso. Né? E você não tem a visão de cima. Você perde a oportunidade de saber como é lá em cima. Isso. Olha pra você ver, porque é ruim isso. E na hora que a Isis me falou isso desse coleguinha, eu falei, gente, eu entendo ele. Eu falei, que ruim. Deveria ser lá em cima também. Aí ela, é tão engraçada a criança, ela falou assim, mãe, como vai ser lá em cima? Não tem elevador, né? Então assim, e é isso mesmo, como vai ser lá em cima? Não tem elevador, tem que ser fácil pra ele. Mas e aí, gente? O que dá pra fazer? Isso, aí, o direito de ir e vir. Exatamente. Então, e aí, o que é isso? O que poderia ser feito, né? E a gente sempre fica nesse pensamento, o investimento, o elevador vai ser, depois ele vai ser destruído, porque tem eu sei que tem manutenção, tem diversas questões, mas hoje a gente tem, por exemplo, aquele elevador, que é aquele,
especificamente, porque eu esqueci, eu tenho um nome específico, mas que é um elevador mais simples, ele é completamente operacional e que é uma possibilidade, né? Porque, né, tem 36 anos, então deu tempo de pensar, né? Tipo assim, né? Se tivesse investido R$1 por dia nesses 30 anos, já teria dado certo. Então, não é, assim, existem possibilidades, né? E aí você pode pensar em programa, né? Uma coisa a longo prazo, não uma coisa para amanhã. Então, eu acho que isso tudo é essa infraestrutura física, né? E eu sempre falo uma coisa, sabe, Tamires? E aí eu não sei qual que é a sua percepção. Que o dinheiro paga a infraestrutura física, né? É o dinheiro para pagar isso, né? A gente tem barreiras atitudinais que são muito mais importantes, muito mais. Elas quebram todas as outras. Ela quebra todas as outras. Porque o que é arquitetônico, o dinheiro vai pagar. Agora, o que é atitudinal, a gente precisa da base, que é a família, a gente precisa da escola colaborando. E a consciência, esse é o maior desafio. Mas eu acho que quando você tem, eu acho que algumas coisas dão um lembrete, assim. Quando você chega numa escola e vê um elevador, aí você fala, alguém precisa de usar esse elevador. Mas você vê um símbolozinho ali que representa a pessoa com deficiência, que representa o autismo. Algumas coisas vão trazendo para você identidade, né? E aí você vai falar, peraí, eu não tô aqui sozinha nesse lugar. Que eu acho uma coisa que é muito ruim também, é isso. Durante muitos anos, eu sempre me senti muito única nos lugares onde eu estava. Sempre era a única pessoa. A única pessoa na família do meu marido, a única pessoa no meu trabalho, a única pessoa com deficiência na minha família. Eu era muito única nesses todos os lugares. Isso é ruim, né? Isso é ruim porque eu não sou única, tem muitas outras. Sim. Tem alguma coisa acontecendo para que outros como eu não, mas com deficiências diferentes, elas não estejam chegando nesse lugar. Por que elas não estão chegando aqui? Qual que é o problema, sabe? Então, assim, eu acho que é sempre um olhar, assim, de desafio, né, do que a gente pode fazer, mas que eu acho que você já está fazendo super bem. Tô tentando. Tá, aos pouquinhos, né? A gente vai plantando sementinha e vamos. Não, mas tá muito legal. E depois disso também, dessa disciplina lá na escola, a escola começou a ser mais acessível. Ai, que legal. Foram feitas rampas. Aí, olha. O que mais? Deixa eu lembrar aqui. Foi feito banheiro acessível, que não tinha. Era um banheiro super apertado, eu nem sei. Eu fico imaginando como é que era para essas. Foram 2 meninas que eram cadeirantes. E ainda no mais complexo, que ainda era menina. Mulher. Mais difícil. Mais difícil. Sabe como é que é. Como que era? Como que elas usavam o banheiro? Aí eu fico pensando, às vezes nem usavam, né? E você sabe uma coisa que eu tô pensando? Não tem lugar pra trocar adolescente? Se usar fralda. Vamos só pensar na escola, em outros ambientes. Isso. Como que você sai com uma pessoa adulta e não tem trocador? Pois é. Você não sai, né? Ela tem que ficar em casa. Ela tem que ficar. É isso. E aqui, eu não tenho memória. Você tá falando sobre banheiro. Eu não tenho memória. Eu não tenho memória minha. Eu não tenho memória minha no banheiro da escola quando criança. Agora que você tá falando, eu não tenho memória. Eu não sei como que eu ia. Eu ia, né? Mas eu não sei se a minha memória apaga. Eu acho que minha memória é muito boa. Mas eu não tenho memória minha no banheiro da escola. Ou seja, não era uma coisa cotidiana. Não era uma coisa. Eu devia evitar, possivelmente. Com certeza. Possivelmente eu devia evitar. Eu não sei, não tenho lembrança. Mas eu não tenho essa memória. Então, quer dizer, olha o constrangimento. Porque por muito menos, a minha filha, por exemplo, o banheiro na escola não tem uma tampa. Por isso, ela evita de ir no banheiro. Isso não é nada. Isso não é nada. Então, você imagina essas meninas que usavam cadeira ou que usavam muletas, todo um desafio, né? Eu usava em um aparelho que era muito grande, então era muito desconfortável. Assim. Não, eu usava um andador usei andador, muleta e usava aquele aparelho fixador externo na perna. Sim. Então eu usei ele na coxa durante muito tempo, então ele é muito desconfortável para sentar no vaso. Então, e outra coisa, eu tinha muito medo de infeccionar, muito medo. Então possivelmente eu não ia.
Possivelmente eu não ia, eu morri de medo que infeccionado não ia, né? E eu tinha que ir pro bloco. E aí eu ficava com isso na minha cabeça. Você não eu não ia, eu não usava. usava, com certeza eu não usava. Então olha pra você ver quantos limites que vão sendo impostos aí pra essa pessoa. E traumas, né? Que a gente nem sabe. Por exemplo, eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso. Então, eu acho que são muitos os desafios, mas eu acho que quando a gente fala sobre eles, que é o que a gente está fazendo aqui agora, a gente começa a tratar, né? A gente bota ele para fora e fala, peraí, olha gente, olha o que a gente está passando, olha o que a escola está passando, olha que... Vamos ter esse olhar, né? Vamos tratar isso, vamos cuidar disso, né? Se a gente tem algum representante político aí, olha para isso aqui. Tem que dar a voz, tem que dar a voz sempre. Sempre. E aí uma coisa, legal. Tem algum momento, assim, pode ser um momento bom ou um momento desafiador, né? Vivido por vocês duas nessa jornada que te marcou aí, né? E é uma jornada que ela, em contagem de tempo, ela tá curta ainda, né? Tá. Ela tá curta ainda, mas eu sei que dá pra viver muita emoção em curto espaço de tempo. Sim, dá, com certeza. Sendo raro. Assim, a gente, esse ano, desde o ano passado, desde a descoberta, na verdade, tem vários momentos que marcaram, né? Teve essa questão da escola, de divulgar, teve depois que a gente descobriu a Casa de Maria também, porque foi quando ela começou o tratamento, né? Um lugar que acolheu a gente, um lugar pra gente ir, pra gente trocar, né, experiências com outras mães, para ela também socializar, que ela ainda não tinha ido para a escola, né? Ela foi esse ano. Então a Casa de Maria foi o lugar que ela começou a socializar com outras crianças. Então, essa questão do participar ali da vida, né, em sociedade, estar ali integrada ali. Eu acho que isso foi muito marcante. Com certeza. Muito marcante mesmo. E a escola? Ela tá indo. Tá indo a escola. E aí como que tá esse desafio? Né? Esse desafio começou sem a Bia ter uma pessoa para ficar com ela na escola, porque em Contagem é uma cuidadora. Então não é uma pessoa que tem uma formação docente, né? E na área da inclusão? Não tem, é uma cuidadora, uma pessoa que tem um nível médio de ensino. E aí cheguei no primeiro dia de aula, fui com ela, entrei pra sala e conversei com a professora, a Bia tem uma deficiência, ela precisa de uma cuidadora, uma monitora, não sabia como é que era o termo que usava lá. Ela falou assim, vai lá conversar com a pedagoga, com a supervisora e com a direção para ver como é que eles vão fazer. E aí eu já tinha ido antes de começar as aulas levar a papelada toda, porque na minha cabeça, né, eu vou chegar, no primeiro dia de aula já vai ter uma pessoa lá para ficar com a amiga, só que não. Eu esqueci desse detalhe, né? Como é que as coisas fluem na educação, porque eu achei que ia ser diferente comigo, né? Que vai fluir, é direito, vai dar certo, vai acontecer. E aí, demorou o quê? Mais de um mês, foi agora, depois do carnaval, que a gente conseguiu a cuidadora, que chegou lá para ficar com ela. Então, nos dias que eu levava a Bia para a escola, eu ficava com ela na escola. Porque ela precisa de ajuda para alimentar, trocar fralda, né? Beber água, às vezes também ajuda para andar, que ela não está andando sozinha mais, desde janeiro que ela não está andando sozinha, ela está assim, muito insegura, mais insegurança medo, né? de andar devido às quedas do que propriamente eu acho que é limitação, né? A fisioterapeuta falou isso comigo e tem uns artigos também que falam que é o medo da pessoa com RET de andar, que impede ela de andar, não é a parte motora mesmo. E aí, fiquei esses dias, ela faltou muitas aulas, porque pela minha rotina também eu não podia ficar lá com ela, devido a outras coisas. Mas assim, a escola foi muito receptiva, a direção, as professoras, os coleguinhas da sala, né? Eles têm 3 anos, aí eles ficam olhando e perguntam, né? Por que ela fica com o paninho na boca? Por que ela fica assim, né? Porque é diferente para eles, né? Sim. E a gente tem que explicar, falar, para eles começarem a entender, porque é a partir dali que eles vão começar a criar na cabeça deles que ela é diferente, existem diferenças e tá tudo bem, Tá tudo bem. né?
chegava perto dela, começaram a interagir mais com ela. E agora ela já tá ficando lá sozinha com a cuidadora. Ai, que ótimo, que ótimo. E que a educação também, é interessante essa frase, mas que a educação também possa ir aprendendo, né, e trazendo para esse lugar que é a escola e para essa criança um acompanhamento pedagógico. Sim. Mesmo, né? Que eu acho que isso é um cuidado com o futuro, porque a criança ela tá ali na escola justamente para poder ter ela tem esse papel, ela tem um papel fundamental que eu acho que dá conhecimento para as outras crianças típicas que existem diferenças. Sim. E que essas diferenças precisam de ser respeitadas e que o jeito diferente que a Bia aprende e ela vai evoluir é importante para a nossa sociedade. Sim, porque é no tempo dela, né? Do jeito dela, no tempo dela, mas ela tá ali. E ela tá ali, ela precisa de Sim. aprender do jeito dela. E porque é assim que essas crianças vão ser adultos que vão se preocupar com isso, né? Parece tão básico e óbvio, né? Mas eu acho que não é óbvio, porque senão teria o pedagogo ali. E senão a gente não teria tanto preconceito, né? Isso, porque até as próprias mães, né? Eu acho, sabe? Eu vou até além, uma coisa que você falou que eu acho super importante, acho que o corpo docente tem que ser preparado, e eu acho que as outras famílias também. Eu acho que a escola tinha que falar, vamos ter uma hora aqui para poder falar sobre o que é inclusão e quem são esse semestre, quem são as crianças que nós estamos recebendo. Você sabia o que é síndrome de Rett? Você sabe o que é síndrome? Pode parecer óbvio, né? Porque hoje já está muito popular. Sabe o que é síndrome de Down? Sabe o que eu posso esperar dessa criança? O que eu posso esperar dessa criança? Sabe? E esperar no sentido de aprendizado para o filho do outro, Sim. sabe? Para ele poder entender o seguinte, olha, você está tendo o privilégio de ensinar seu filho uma coisa que deveria ser nato, mas não é, né? Então ele está aqui e seu filho vai estar aprendendo com essas crianças. Então vamos tratar bem, vamos ser inclusivos, não vamos olhar torto, sabe? Vamos olhar com naturalidade, vamos ensinar as crianças a olharem com naturalidade, Sim. sabe? Isso é porque às vezes eu percebo que a criança ela aprende a olhar diferente, sabe? Você fala, meu Deus, tá tudo errado, porque a criança ela é natural, mas aí ela aprende a olhar diferente, aí você fala, meu Deus. Então eu acho que é isso, eu acho que tinha que ter esse cuidado, e não precisava de ser muita coisa não, sabe? Eu acho que é pouca coisa, mas esse olhar, porque o óbvio não é óbvio para todo mundo. Não é. E também às vezes tem uma resistência da família, né, Camila? Sim. Da própria família, que tem a pessoa com deficiência. Às vezes a resistência, às vezes também a falta de informação para conseguir saber de fato o que né, é o diagnóstico ou a condição que aquela pessoa tem. E tem outras famílias, né, por exemplo, que já querem chegar e falar, não, meu filho tem isso, leva os relatórios e tudo, o laudo, eu quero vir aqui trazer uma pessoa que vai falar sobre isso, sobre o meu filho, igual vai ter lá na escola, eu não sei se já foi ou vai ter. Tem um aluno autista, ele tem acho que 21 anos, ele está na escola, no ensino médio, e vai levar um grupo para falar sobre isso, um grupo de contagem lá que chama, não me recordo, para poder falar sobre o autismo, para os meninos entenderem, compreenderem ele dentro de sala. Muito importante. Porque é diferente. Eles têm que entender que a idade mental, às vezes, não é a idade deles. O comportamento vai ser diferente. E deixa ele ali, o comportamento dele. Isso. E segue. E inclui sempre, porque eu acho que isso é importante, sabe? Esse olhar de incluir. Por exemplo, a pessoa tá ali sozinha, porque às vezes ele não inclui, porque também eu não sei como que eu posso chegar, não sei o que eu posso fazer. Não, você pode perguntar. Quer sentar aqui com a gente? Quer conversar com a gente? Pergunta se quer, porque se não quer, tá tudo bem. Isso. Mas, então eu acho que isso é tão simples, né? Mas é porque tem que ensinar mesmo. Sim. Tem que ensinar, que senão não sai desse lugar. E aí, né, chegando quase no finalzinho do nosso bate-papo, o que significa para você ser aí
embaixadora da inclusão, sabe? Porque a gente sempre fala assim, a gente está trazendo mais uma mãe para ser embaixadora, acesse. Mas eu acho que é ser embaixadora da inclusão, sabe? É levantar essa bandeira e falar, não abaixa essa bandeira, porque essa bandeira é muito importante. Então, o que na sua visão é isso, né? Ser essa embaixadora da inclusão aí? Então, é dar voz, né? Para Beatriz, que é minha filha, para as pessoas com síndrome de Rett, para as pessoas com deficiência, para elas saberem que tem alguém ali por elas, sabe? Que elas vão ser ouvidas, que elas vão serem vistas, que elas vão poderem participar da vida, da sociedade e contribuir o máximo que eu puder para eles estarem em todos os espaços e ampliar o conhecimento. Tem informação, né, sobre tudo, porque sem informação que a gente cria os preconceitos, os pré-julgamentos, né? E eu fico assim muito feliz de poder estar tendo, né, essa oportunidade de Deus ter colocado esse propósito na minha vida, que eu tô levando assim dessa forma. Isso. O seu propósito, Tamires, é isso. É ajudar essas pessoas de alguma forma. Isso. Com conhecimento, com ajuda, né, física, disponibilidade de tempo, o que eu puder fazer dentro da minha área do esporte também, para poder incluir, porque o esporte também é uma ferramenta, né, de inclusão muito importante. E eles podem estar em todos os lugares onde eles quiserem. Todos os lugares, né? Eu falando do esporte, eu acho que a gente dá um show, né? As Paralimpíadas podem dizer aí a quantidade de medalha, tudo que... Nossa, que legal, né? Eu acho que é como se... Eu também acho que é uma outra forma de dar essa voz. Eu acho que o esporte dá essa voz e mostra o brilho, sabe? E retira capacitismo. Sim. Sabe? Retira muito. Eu acho isso muito legal. Porque as pessoas continuam ficando impressionadas, que me incomoda. Mas tá tudo bem, pelo menos a gente está sendo visto e em algum momento assim, vai deixar de existir. Que eu acho que não precisa. Poxa, todo mundo tem a gente vai fazer diferente as coisas, mas tem total capacidade dentro da sua diferença. Sim. Né? Então são limitações, cada um dentro do seu universo, mas com muitas capacidades, né? E quando às vezes a gente tem a oportunidade de ver uma história de uma criança que não se comunica falando, que não anda e que tá ali, e quando a gente passa 40 minutos, não precisa ser uma hora, 40 minutos com aquela criança, ela diz tanto pra gente, tanto, e aí você fala assim, como é possível? É possível. Então eu acho que é sobre esse motor aí, né? E as pessoas começarem a entender que o diferente é inexplicável. É inexplicável como, eu acho que a gente teve na casa de Maria, a Alessandra teve uma super experiência lá, e é justamente isso, porque sem falar, sem andar, mas assim, só com o olhar. Muita coisa, né? Muito, mas é muito, muito. A gente teve o Dom que veio aqui e aí você olhava assim, você falava, cara, que loucura, eu tô sentindo o que ele tá me dizendo, como que pode, né? Então assim, é para as pessoas começarem, nem todo mundo tem essa oportunidade de viver isso e entender, né? Então é muito sobre o que é inexplicável. Eu sinto muito, mas eu acho que todo mundo que está assistindo tem a oportunidade de visitar diversos lugares, né, de conhecer diversas histórias, e a gente é justamente essa ferramenta para dar voz e falar formas diferentes de participar da sociedade, elas existem, né? Então a gente está aqui para poder mostrar isso. E aí, se você puder, né, deixar aí uma mensagem para as outras mães, né, que estão passando por diagnósticos difíceis, né, qual seria a sua mensagem aí para elas? Assim, é até uma frase clichê, né? O diagnóstico não é o fim, né? É o começo. A partir dali que a gente começa a traçar um novo caminho, uma nova perspectiva, e às vezes coisas que, né,
que você não enxergava, você começa a enxergar, dá um outro sentido, um outro significado, né? Para aquilo. E é o chamado ali, às vezes aquilo veio para te mostrar o que você é capaz de fazer, o que você pode fazer para contribuir para o mundo. Porque se Deus te deu, tem um motivo, tem um propósito, e é para fazer você crescer, evoluir, aprender sempre, né? A gente está aqui nessa vida para aprender. Todo dia é aprendizado, e a gente mais aprende do que ensina, eu acho. A gente está aprendendo o tempo todo, né? Eu aprendo muito. E assim, uma dica, né? Que eu até lembrei agora de uma aluna, essa questão de aprender mais do que ensinar. A questão do capacitismo, do preconceito, né? Ela fala que tem uma regrinha assim dos 5 segundos, eu acho. Se você olha para a pessoa, em 5 segundos você não consegue mudar a condição dela, algo nela, você não deve falar, você não deve mencionar, não deve questionar. Porque a gente tem que pensar muito antes de falar, né? Muito. E a sociedade hoje, ela não tá tendo esse filtro, né? Porque deveria, né? Deveria, mas tem a questão do... Eu esqueci a palavra aqui. Esqueci a palavra mesmo. De poder, assim, liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Tá, você pode falar o que você quiser. Eu não concordo muito com isso. Eu acho que você pode pensar o que você quiser. Você é livre no seu pensamento. Mas agora, falar, se tiver ofendendo alguém, você já não pode falar. Eu ensino isso pra minha filha. Eu acho o seguinte, que você fala... se a sua fala pode gerar um constrangimento a alguém, você tem que ficar calado. Isso. Se for falar pra uma coisa positiva, você vai falar uma coisa que pode gerar algum constrangimento, que a pessoa vai ficar triste, né? É como beleza, né? Pra mim não existe gente feia. Não. Cada um tem sua beleza. Cada um tem sua beleza. Porque, que isso? Que diferença que faz? A gente fosse um padrãozinho? O legal. Boneca Barbie. Isso, entende? Não ia ter graça. O mundo quer reproduzir isso, mas a gente tem que quebrar e entender que é muito mais legal quando tem diferença. A gente só aprende, eu acho que só aprende quem acredita no diferente. Porque aí às vezes eu tô falando, nossa, isso daqui é de cristal. Aí você fala, não, isso daqui é um vidro. Aí fala assim, nossa, eu achei que era cristal, verdade, sem razão, é vidro. Então eu tenho que estar disposta, né, para poder aprender. E assim a gente vai evoluindo, né? Mas eu acho que é essa mensagem principal aí, eu acho que para as mães, que você deixou, é super importante, porque o diagnóstico, ele, na realidade, na minha visão, assim, humilde, ele é libertador. Sim. Né? Ele é libertador porque ele te dá, ele é uma resposta, né? Então ele é uma resposta e a gente vai buscando caminhos com ele, né? E não focar no diagnóstico, né? A gente tem que focar na solução. O que eu posso fazer para melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, para tornar ela mais feliz, para poder tornar a vida mais confortável, para ajudar a desenvolver as habilidades, né? Porque todo mundo tem potencial, né? Todo mundo tem potencial. E focar nisso para ficar mais leve também, né? E a ajuda também, tem que procurar ajuda psicológica, rede de apoio, tem que estar forte, porque se você não estiver ali, quem que vai cuidar do seu filho, né? Isso. O pensamento é esse. E eu acho que toda mãe pensa isso, né? Se eu não estiver aqui, quem que vai cuidar? Mas você tem que estar bem para você cuidar. Muito, é fundamental. E é aquilo, né? O que você mais ama no mundo? Tem que ser você. Tem que ser você, porque senão você não dá conta de cuidar das outras coisas, né? Então, acho que a mãe é um exercício difícil pra gente fazer isso, porque a gente entende que aquela pessoa é dependente da gente, então aquele amor fica meio perturbado, assim, né? Você fala, ai meu Deus, como que é? Eu não tô conseguindo entender se sou eu, se é essa pessoa, né? E você tem são essas duas pessoas, como que eu faço comigo mesmo? Então eu acho que é isso, né? Esse olhar pra dentro, né? Eu acho que a terapia é uma coisa fantástica. Eu acho que se todas as mães pudessem, todo mundo, né? Mas as mães principalmente, porque eu acho que tem uma responsabilidade muito grande nisso, né? E aí, pra fechar,
E aí, o que eu acho que é bastante importante também, né? O que você diria para os profissionais da saúde, da educação, sobre o poder da escuta e dessa comunicação inclusiva, né? E acho que esse reforço grande, tanto na saúde, que eu acho que você deve ter lidado até aqui com muitos profissionais, e aí na educação, que é a sua área. Sim. A gente tem que estar aberto, né? Para ouvir, para entender todos, mesmo aqueles que não se comunicam, né? Isso. Pela voz, Isso. né? Eles comunicam de várias formas, né? Pelo olhar, pelos gestos, pelos sentimentos ali. A gente tem que ter essa sensibilidade, esse olhar, para entender o aluno, porque muitos chegam com algo de casa pra gente, a gente nem sabe o que acontece lá, mas o reflexo da casa, eles chegam, né, com aquele reflexo na escola, e a gente tem que acolher, receber, ouvir, para poder também ajudá-los, né, entender a vivência deles, o que é que eles estão necessitando, o que você precisa, o que pode ser adaptado, o que pode te ajudar a entender melhor esse conteúdo, né, a gente tem que ouvir. Eu acho que a escuta ativa aí, né, é a melhor coisa dessa comunicação, né? E para incluir, eu acho que é escutar e observar. Sim. A observação, acho que sim, tem que ter o primeiro, né? Que você observar, o que será, né, que vai ser o mais importante aqui também, e perguntar, né, gente, não custa. Fique à vontade para perguntar, eu acho que vale isso. Assim, sem dúvida, pergunta. Outro dia no episódio eu contei que a primeira vez que a Isis viu uma pessoa com nanismo, como ela teve uma reação de criança, eu fiquei um pouco preocupada, eu fiquei com medo da pessoa ficar constrangida. E olha que eu trabalho com inclusão desde sempre. Aí eu peguei mas eu falei, vou deixar ela. A gente fica com medo que eles vão falar. Isso, eu vou deixar ela, porque desse universo ela entende um pouco. Vou deixar ela. E eu achei legal, porque ela olhou e falou assim: mãe, olha, um homem adulto do meu tamanho. E ela falou isso e vou perguntar o nome dele. E ela foi lá e falou a mesma coisa que ela falou comigo, ela falou com ele. Ele já vai acostumado com isso e foi ok. Então eu acho que se a gente tiver um pouquinho dessa leveza das crianças, eu acho que talvez seria mais fácil, né? Sem trabalhar esses preconceitos. Thaís, muito obrigada. A gente ficaria aqui várias horas, porque o assunto é bom. Muito obrigada. Obrigada por ser essas vozes, né? Eu acho que é muito importante. Obrigada por ser essa mãe aí, né, do Benício e da Bia, com tanta força, né? Essa professora tão dedicada, e que sorte dos seus alunos de poderem compartilhar esse momento com você, e que sorte a nossa também, né? Estar vivenciando esse momento aí com você. Obrigada de coração. Conte com a gente sempre. Fale da Acesse-me, por favor. Sabe, a gente precisa de trazer muitas histórias. Eu acho que as pessoas, às vezes, elas não tem noção do tamanho da importância da história dela, sabe? E é isso, a Acesse foi criada basicamente porque as histórias têm o poder de transformar outras vidas, né? Então, que a gente possa dar voz a isso, fazer isso reverberar e romper barreiras, trazer novas soluções, que é para isso que a gente foi criado, né? Será que do outro lado do mundo tem alguém tratando a RET de uma forma diferente? E está tendo um resultado diferente? Por que a gente não está sabendo aqui? Então a gente tem que unir, né, e quebrar todas as barreiras. Então essa é a nossa missão. Te agradeço e volte sempre. Você é super bem-vinda. Obrigada. Foi um prazer Obrigada, estar com você. Obrigada. E te parabenizar, né? Te parabenizar pelo trabalho, por essa ideia incrível que você teve de criar Acesse-me, o Podtake, você, Alessandra. E dar voz, né? Dar voz. As pessoas com deficiência, a abraçar essa luta da inclusão, da acessibilidade, do respeito, né? Isso é importantíssimo. Obrigada, a gente conta com você. Pode contar. E eu quero muito que vocês compartilhem, sigam e curtam também, porque quanto mais você compartilhar, seguir, curtir, mais engajamento a gente tem. Obrigada, gente. Até o próximo episódio.